Bioma é um espaço geográfico que compartilha as mesmas características físicas, biológicas e climáticas, associado a um grande número de espécies de plantas e animais. Conhecido como savana brasileira, em território, o Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro e tem estações bem definidas de seca durante o inverno e chuvas durante o verão, como bem define a professora doutora Vânia Regina Pivelo, especialista em ecologia do Cerrado na Universidade de São Paulo. Ele tem uma extensão enorme. O Cerrado, ele originalmente porque hoje ele já está bem destruído, né? Mas a porção original dele era quase um quarto do país. Então, depois do bioma amazônico, é o Cerrado que é o maior bioma brasileiro. No Cerrado, a gente tem o que a gente chama clima de savana. Ele é um clima bem com as estações seca e úmida, bem determinadas. Então, você tem uma época que chove bastante e uma época que chove muito pouco ou quase nada, tá? Então você fala, no Cerrado não chove? Não, chove sim, porque se você somar ao longo do ano, você tem uma quantidade muito boa de chuva, em torno de, sei lá, de 1.000 até 2.000 milímetros, isso é bastante, São Paulo é 1.300, 1.400 mais ou menos, então você tem uma quantidade boa de chuva, só que ela é toda concentrada em alguns meses do ano que vão de outubro a março, mais ou menos. Depois os outros anos são bem mais secos, então chove quase nada ou nada. Esse é o clima de savana. Então, o que isso gera? Gera uma vegetação que tem que conseguir aguentar meses sem água, né? Esses meses secos. A maior parte das espécies de planta do Cerrado é exclusiva do bioma. Na fauna, as formigas e cupins são importantes. Eles auxiliam na decomposição da matéria orgânica. Os herbívoros do Cerrado, quer dizer, a grande quantidade do material vegetal que é comido e decomposto, né, e ciclado, né, porque esse material ele cicla, né, esses elementos, é feito muito pelas formigas e pelos cupins. Então eles são importantíssimos nessa função de decomposição da matéria orgânica. Mas eles não têm aquele apelo, né? Então as pessoas não ligam muito para eles. Mas a gente tem bichos bacanas, como o lobo-guará, como os tamanduás, tem tatu canastra, que é um bicho enorme, que já está até em perigo de extinção, já está quase extinguiu, tem as emas. Na verdade, esse tem é quase que tinha, né? Porque muito já se foi. A doutora conta, inclusive, que o Cerrado é um dos biomas mais ameaçados de extinção. Uma das causas é a agricultura mecanizada. O Cerrado ele está num relevo plano ou suavemente ondulado, né? Isso é bom para a agricultura mecanizada, porque para você passar tratores, máquinas, etc., você não pode ter em serra, em coisas desse tipo. Então você tem uma topografia plana, que é muito fácil de mecanização. E por conta disso, o que aconteceu? As grandes culturas, tanto as monoculturas, né? Tanto que o Brasil o Cerrado é chamado de celeiro brasileiro e tal. Então, milho, soja, cana, isso vai tudo na parte de Cerrado. Por conta disso, foi assim um filão que se encontrou para a agricultura mecanizada. E é isso que está fazendo o Cerrado se acabar. Atualmente, pouco mais da metade do Cerrado está degradada. Por isso, a conscientização e a preservação são fundamentais. Eu acho que essa conscientização é super importante, até porque do jeito que a gente está hoje em dia, cada vez mais a água vai ficando mais escassa e o Cerrado é a fonte de água que a gente tem aqui. Então tem as grandes bacias hidrográficas, muitas delas nascem no Cerrado. E aí você acabando com essa fonte de água vai ser uma tragédia, né? Muitos rios já estão secando, já estão se acabando. Qual que é a diferença de preservação e conservação? Preservação você quase que não mexe, né? Você mexe muito pouco. E conservação você usa, mas usa de uma forma equilibrada, de uma forma mais adequada, mais sustentável, né? Então o uso sustentável do Cerrado é que tem que ser procurado. De São Paulo, Pedro Málaga, para a Rede Vida de Televisão.